com a gente. Queria agradecer bastante a Aimee também. A Aimee foi quem teve a ideia da gente fazer esse momento. Então é isso, Aimee. Obrigado assim, né, por fazer essa provocação. Para a gente é muito legal. A ideia é que a gente também fique um pouco mais próximo, né? Imagino que quem está participando aí da conversa ou tem um interesse no assunto ou quer ficar mais próximo, a gente deve seguir depois compartilhando com vocês, por e-mail, por contato, os materiais que a gente vai produzir. Ainda tem coisas a serem publicadas sobre a viagem, reportagens a serem publicadas. E, enfim. Dizer que essa foi uma viagem que contou com muita ajuda, né? Então, acho que essa é uma coisa também bacana sobre os congoleses, né? Podemos dizer que Pedro, acho só que. rapidinho, desculpa te interromper. Será que você consegue só tirar a foto um pouco para a sua imagem aparecer e aí depois a gente volta a apresentar? Tá, interrompi. Ah, perfeito. Pode continuar, desculpa. Certo. Então, daqui a pouco eu compartilho, então, para vocês verem meu rosto, né? É, eu não vou conseguir ver todo mundo, cara. Eu espero que. Tem muita gente que ajudou muito a gente, né? Nessa cobertura. A gente contou muito com a colaboração dos nossos colegas congoleses, né, que estão aqui que moram, a maioria deles em São Paulo, que foram super generosos com a gente, assim, no que diz respeito a contatos, a ajudar a entender melhor o que está acontecendo lá. Então, agradecer muito, assim, aos colegas da Voz do Congo, né? Foi uma turma que foi super ativa, assim, ajudaram muito a gente. E aí, os motivos para fazer essa cobertura. Aí tem algumas coisas que. Aí também a gente vai trocando uma ideia, né? A gente vai seguir conversando, mas a gente vive um momento com muitos conflitos a nível internacional. E a gente vê que tem alguns conflitos que têm repercussão na imprensa e tem outros que não, né? É, então a imprensa está cobrindo a todo momento o que acontece na Europa, né? No conflito ali. é, Entre Rússia e Ucrânia. Existe, mesmo que a gente possa fazer uma análise crítica, mas é inegável que existe uma cobertura sobre aquilo que acontece no Irã, sobre o genocídio palestino, mesmo que a gente faça uma crítica sobre o ângulo que a cobertura da imprensa dá para esse tipo de cobertura. Ao mesmo tempo, a gente percebe que não tem uma cobertura da imprensa sobre aquilo que acontece na República Democrática do Congo e também no Sudão, né? Para trazer talvez dois grandes conflitos só, né? A gente vê que tem uma negligência muito grande da imprensa. Acho que é até legal assim o Augusto também ter falado já um pouco sobre o Sudão. Depois acho que é legal até você contar também um pouco para a gente. A gente pode até pensar em como vocalizar mais essa cobertura, Augusto, dentro da Uma Preta, sabe? Uhum. Porque no final das contas, mesmo que a gente possa fazer, e aí meus colegas também me corrigem se eu estiver errado, mas o entendimento é que mesmo que a gente possa fazer uma compreensão, uma análise diferente, possa ou não possa, fazer uma análise diferente daquilo que acontece em África, aquilo que acontece na diáspora africana, é, a negligência da imprensa sobre os problemas que vão recair sobre a diáspora e os problemas que vão recair sobre o continente africano, eles têm um tronco muito parecido, que é a questão do racismo, né? É, então, naturalmente, pelo trabalho que a gente faz no Toma Preta, esse tipo de olhar a nível internacional, ele nos interessa. E aí, Sérgio, Augusto, todo mundo que está aí, Aimee, cara, me chama muita atenção como esse conflito na República Democrática do Congo, ele é um conflito que vai reunir todos os elementos de um grande conflito que deveria ter cobertura da imprensa. Então, ele é um conflito que acontece que tem uma taxa de mortalidade muito alta, ele é um conflito que vai ter uma violência sistêmica muito alta, ele é um conflito longo, é, e eu acho que assim, um aspecto que também me chama muita atenção, que no momento em que a cobertura na imprensa, ela sempre tenta polarizar a situação entre, de um lado, os Estados Unidos e do outro, China e Rússia, mas principalmente com a Rússia, esse é um conflito que também tem a participação, que ali também estão presentes chineses e norte-americanos, né? Não só eles, né? Mas também eles. Então, isso também me chama muita atenção.
e principalmente os motivos, né, para essa disputa, principalmente por conta da presença dessa corrida dos americanos e essa forte presença dos chineses ali. Existe uma discussão, acho que está colocada na sociedade, né, para além que é da chamada transição energética, né? Então é uma corrida tecnológica, uma corrida pela mudança da matriz energética dos combustíveis fósseis para uma chamada rede, para uma chamada energia limpa, né? A gente pode inclusive problematizar essa ideia, se é uma energia limpa de verdade, se é realmente uma transição justa e tudo mais, essa transição energética. Mas é fato que chineses e norte-americanos estão muito interessados nesses minérios. Então, esses foram, acho que, os principais motivos para fazer essa cobertura, né? E aí, no que diz respeito à cobertura, a gente foi para. Eu fiquei 2 meses na RDC. O primeiro mês eu ainda tive que lidar um pouco com. Demorei um pouco mais para sair de Kinshasa, porque eu fiquei um pouco travado por conta da burocracia do Estado. A burocracia da administração congolesa me travou um pouquinho, mas não me possibilitou também de fazer o trabalho. Então foi um primeiro mês em Kinshasa, né? E aí em Kinshasa eu fiz várias coisas. Eu até a foto que eu estava aqui. Depois eu exibo as fotos, depois de fazer essa primeira fala. Mas eu visitei, tentei. A gente fez entrevistas com a família do Patrício Lumumba. Então a gente fez uma entrevista com a Juliana Lumumba, a gente publicou essa entrevista. A gente visitou o PALU, que é o Partido Lumumbista Unificado. Enfim, um partido congolês que de alguma maneira tenta trazer o legado do Patrício Lumumba. Eu tive uma relação muito próxima ali em Kinshasa com um grupo de é, agricultores, né, congoleses, que vão fazer uma discussão muito interessante sobre soberania alimentar. Então, em Kinshasa, eu acabei também cobrindo também um pouco dos problemas de uma grande cidade. E aí eu acabei me deparando também com coisas que são muito interessantes, né? Não sei se é a melhor palavra, mas são coisas que me chamaram a atenção. É óbvio, César, Sérgio, todas que estão aí acompanhando a nossa conversa. A gente tenta fazer se empenhar em fazer uma leitura sobre o continente africano de uma maneira em que a gente consiga entender e respeitar a complexidade das relações dos países africanos, a complexidade entre os países, mas também do ponto de vista interno, né? E Kinshasa também foi uma experiência muito rica. É, por entender também as disputas linguísticas que tem no Congo. Então, como o Lingala, né, que é a língua falada principalmente em Kinshasa, naquela região, ela acaba virando um símbolo muito importante dessa identidade congolesa. Como vai ver, inclusive, uma disputa também com outras regiões dentro da RDC. Eu acho que foi uma cobertura que me permitiu e a gente tenta trazer, e eu acho que é um pouco do nosso esforço, que é de tentar trazer um pouco dessa complexidade. Então, existiam disputas muito perceptíveis entre os diferentes grupos étnicos ali, né, que se colocavam. Um dos rapazes, inclusive, que foi um jornalista que trabalhou muito comigo, ele é um rapaz da província do Ituri, né, ali acima da província do Kivu, do Norte Kivu, e ele às vezes passava por conta de ter uma própria fisionomia muito diferente da maior parte dos congoleses ali em Kinshasa, às vezes passava até por situações um pouco mais difíceis, um pouco mais complicadas, né? É, e ao mesmo tempo era muito interessante tentar explicar para ele a questão do racismo no Brasil, né? Como funcionava o racismo no Brasil. E ele ao mesmo tempo que me explicava também a questão das disputas étnicas ali na República Democrática do Congo. Então acho que foi uma cobertura ali na RDC, em Kinshasa principalmente, que eu acho que permitiu muito também ter um choque assim e tá muito em contato com essa complexidade ali congolesa. Kinshasa também eu senti uma uma coisa muito interessante, que mesmo que eu fui depois para a parte leste, para Calemi, né, um pouco mais próximo ali de Uvira,
cidades que já têm sido mais impactadas pelo conflito, eu fico com a sensação de que a presença da guerra, ela às vezes era mais cotidiana em Kinshasa do que em algumas cidades da parte leste que eu visitei. Eu via muitos outdoors, posters militares em Kinshasa, muitas referências ao exército, muita movimentação de tropa em Kinshasa, mais até do que eu vi, por exemplo, em Calemi, né? Isso depois foi explicado para mim, pelos congoleses, pelo fato de Kinshasa realmente ter uma percepção de um orgulho nacional muito grande ali, congolês, né? E aí, depois, num outro momento, a gente faz uma. Eu vou para a parte leste do país. E aí, essa parte leste, eu fico 2 semanas em dois lugares diferentes. Então, primeiro são 2 semanas em Calemi, é, e ali em Calemi, onde eu vou para os campos de refugiados, né? Em Calemi, eu vou entrar em contato com campos de refugiados ligados ao conflito. Então, conversei com muitas pessoas que eram de Uvira, do Kivu do Sul, Bukavu, uma cidade também ocupada pelo M23, e Goma, no Norte Kivu, também ocupada pelo M23. Então, eu tive muito contato com essas pessoas. Foi um momento de realmente ter um diálogo muito próximo, cotidiano ali com pessoas vítimas do conflito, que puderam dar relatos, entrevistas. A gente fez matérias em texto, mas a gente também está se organizando para produzir. Estamos produzindo um documentário, né? Também sobre o conflito na RDC, para que a gente tenha um material também em língua portuguesa sobre isso, né? Porque falta, a gente não tem materiais, tem pouco material mesmo na imprensa indo em loco para lá, mas de uma maneira mesmo à distância tem pouca coisa em língua portuguesa. Então, em Calemi foi um momento de ter contato com o exército congolês, foi um momento de ter contato com a Acnur, né, a agência da ONU para refugiados. Então, foi um momento de perceber como existe pouco recurso alocado para essa região ali. Então, mesmo o campo de deslocados, né, de pessoas vítimas do conflito, você via que as próprias tendas das pessoas, elas não tinham nem aquela lona, né? Porque realmente não tinha recurso. E uma das frases que me marcou muito ali no campo de refugiados foi, principalmente num momento, fazendo um paralelo ali com o que estava acontecendo, com o que acontece até hoje em Gaza, com o cerco de Israel à Palestina. Os congoleses colocavam dessa maneira para mim: não existe nenhum exército impedindo a chegada de ajuda humanitária. Então, assim, a ajuda humanitária não chega ali, naquela parte leste da RDC, porque não existe interesse político para que não chegue, né? Não existe nenhum impedimento do ponto de vista concreto, material, cotidiano, que vai fazer com que esse apoio não chegue, né? Então, isso também foi um aspecto que chamou muita atenção ali em Calemi. Como eu estava falando, assim, a Calemi também, é importante dizer, é uma cidade muito bonita. É uma cidade que é à beira do Lago Tanganica. É uma cidade com um clima bem gostoso, um clima bem quente, mas ao mesmo tempo muito arejado por conta do lago. Alimentação muito baseada no lago, né? Então, na alimentação de peixes e tal. Mas é uma cidade que também lidou recentemente com problemas de enchente, por conta também das mudanças climáticas, né? O regime de chuvas mudou drasticamente naquela região, então você tem inundações enormes. Então, para além da visita ao campo de refugiados por conta da guerra, a gente também visitou um campo de refugiados deslocados por conta do clima, né? É, e a cidade, ela também era marcada por casas destruídas, lama em muitas partes, ainda como um reflexo das inundações recentes, né? E aí, na parte final, eu vou para primeiro Lubumbashi, né? Que é a capital do Alto Katanga, né?
e ali de Lubumbashi eu vou de ônibus para Kolwezi, que é conhecida como a capital mundial do cobalto, né? Principalmente nesse momento em que há uma disputa muito grande por esses minérios, Kolwezi acaba sendo uma cidade muito disputada por conta da farta presença de cobre e cobalto, né? E ali havia uma presença muito grande de mineradoras chinesas, um processo grande de mineradoras chinesas que compraram empresas americanas naquela região. E ali a gente também se deparou com uma série de também violações de direitos humanos, né? Então, as empresas sem nenhum acesso a minas artesanais, os congoleses eram impedidos de entrar nas minas das grandes empresas e até nos aterros minerais, que são os locais onde as mineradoras retiram o minério, extraem o minério da terra, fazem uma peneira ali industrial e jogam esse minério, esse aterro, né, esse quase dejeto mineral, em outro lugar que também é controlado por seguranças, né? Então a gente publicou recentemente uma reportagem sobre jovens que tentavam entrar nos aterros ou nas minas e eram agredidos por seguranças dessas grandes mineradoras que, ao fim e ao cabo, vendem minérios para as grandes empresas internacionais, como é o caso da Tesla, por exemplo, do Elon Musk, né? Uma das principais produtoras de baterias de carros elétricos no mundo. Então, foi isso, sim. Coloisi foi uma cidade também que é uma cidade que bastante destruída, degradada do ponto de vista ambiental. Então, é uma cidade que também coloca uma questão muito grande, que questiona uma lógica que inclusive parte do Estado congolês vai defender, que é uma lógica do, precisamos trazer mais mineradoras, mais indústrias para cá. Mas essas mineradoras, elas vão extrair esses minérios com tamanha violência e sem nenhum compromisso com a sociedade congolesa, que vai gerar um processo de empobrecimento daquela população. Então, era muito comum os congoleses relatarem de que antes eu não tinha um emprego numa mineradora, mas eu tinha acesso ao lago, tinha acesso ao rio, e eu conseguia pescar, conseguia garantir uma alimentação para minha família e conseguia garantir também uma venda de peixe. À medida em que as mineradoras também se apropriam de alguns territórios e elas começam a degradar esses territórios, os congoleses também perdem essa possibilidade ali em Kolwezi. É. E é uma cidade que, por conta do seu nome, de representar para o imaginário congolês, pelo menos na minha percepção, quase uma, que seria no imaginário brasileiro, quase uma serra pelada, que é um lugar onde você vai ter o acesso, o contato com o minério com muita facilidade, você tem um êxodo de outras cidades para Coloesi muito grande. E a cidade também não dá conta disso, né? E aí, enfim, foram esses os pontos que eu acho que me chamaram muita atenção ali em Coloesi, né? Coloesi também, a gente também reportou lá problemas muito ligados a também como as mineradoras vão se instalar na cidade ou nos seus arredores. Então, é como se não existe dentro da legislação congolesa uma garantia de propriedade para os congoleses em qualquer território, do ponto de vista da sua moradia. Então, se qualquer mineradora descobrir minério no solo de qualquer vilarejo ou de qualquer pessoa que tem uma casa, não existe uma legislação que garanta o direito para que essa pessoa possa ficar na sua casa. Ela vai ter que sair de lá. E aí esses combinados também são feitos de uma maneira muito ruim, muito mal remunerados são os congoleses nesse sentido, para além de situações de muita violência, muita truculência que essas pessoas são retiradas.
elas muitas vezes perdem suas casas e elas, no máximo, na melhor das hipóteses, vão receber uma indenização de US$ 300 pela sua casa que foi retirada. Então, são todas situações que eu acho que colocam muito em dúvida, em questão, toda essa ideia de uma transição energética justa, é, de que a transição energética pode ser um fenômeno para enfrentamento das desigualdades. Na verdade, o que eu vou notar é como elas têm um potencial e têm potencializado as desigualdades ali naquela região, né? E é isso, gente. Eu acho que para uma primeira colocação, para passar também para o Sérgio, passar para o Augusto, para a gente dar prosseguimento, acho que é isso. E aí depois também, tanto você, Aimee, quanto os demais, se quiserem também fazer provocações, que eu posso não ter abordado nessa primeira colocação, para a gente dar continuidade, tá bom? Sim, muito bom, Pedro. Obrigada por contar um pouquinho para a gente, né, nessa primeira fala. É, eu acho que talvez agora seja interessante a gente voltar um pouquinho, né? E aí eu queria fazer uma pergunta tanto para o Augusto quanto para o Sérgio, mas que tem tudo a ver, né, com isso que o Pedro contou. Ontem, inclusive, foi aniversário, né? Não sei se dá para dizer assim, de uma coisa tão trágica, mas de 32 anos, se eu não me engano, né, do genocídio do Tutsis em Ruanda. E aí eu queria pegar esse gancho, né, para perguntar, né? A gente sabe que o conflito, né? Bom, primeiro se é isso, né? De fato, pelo que eu entendo, o conflito no Congo, né? O conflito de hoje tem raízes, né, no que aconteceu no genocídio em Ruanda, né? E acho que vocês podem talvez contar para a gente, né, contextualizar como que essa raiz, né, do que aconteceu, né, nessa data, enfim, na data de ontem, que fez aniversário ontem, reverbera ainda hoje, né? Qual que é a relação que se estabeleceu entre o genocídio em Ruanda com o que acontece hoje no conflito do Congo? Acho que principalmente para as pessoas que não sabem muito, né, o que está acontecendo no Congo, talvez a gente voltar um pouco na história ajude a explicar. Não sei quem de vocês gostaria de começar. Acho que eu vou deixar o Sérgio começar porque ele tem ele tem mais experiência do caso que eu. Depois eu entro com os comentários assim, eu quero fazer uma correlação, principalmente envolvendo a justiça nesse caso. Não, então, bom, obrigado. Gostei muito da intervenção de Pedro, foi Ah, muito interessante. agora a Eu gente anotei muita discute. coisa que eu queria comentar depois também sobre isso, né? Algumas coisas que ele falou. Ahm, Umas coisas que eu acho que ele colocou bem interessantes, mas que eu acho que vão precisar talvez de comentários extras ou talvez direcionar o olhar de outra forma, né? Que pode ser interessante também, sempre para completar um pouco a ideia. Mas, assim, para voltar sobre essa questão de Ruanda e do genocídio, a relação com o conflito atual, eu acho que a gente pode pensar que, de forma geral, digamos que nos anos 90, acontece uma mudança determinante assim no mundo inteiro, na verdade. É o fim da União Soviética, ok? Então, com o fim da União Soviética, você tem vários governos africanos que eram aliados estratégicos dos Estados Unidos para limitar a expansão da União Soviética do comunismo no mundo, que não tem mais a proteção dos Estados Unidos nesse sentido. Por exemplo, o Congo, de Mobutu, ok? Então, nesse mesmo conceito, porque vocês imaginam, o período é basicamente de 89, quando a queda do muro de Berlim, da União Soviética, e o genocídio de Rwanda em 94. Okay? Nesse período, está acontecendo também no Congo uma grande discussão, um debate nacional sobre a abertura política, okay? O fim do partido único, né, e a abertura ao multipartidarismo. Está acontecendo uma conferência nacional no Congo, um debate muito amplo. O poder do Mobutu é completamente contestado no país. Inclusive, o líder da oposição na época é o Tshisekedi, né,
Etienne Tshisekedi, que é o pai do atual presidente, ok? Félix Tshisekedi. O Etienne Tshisekedi é um grande, um opositor tradicional, muitos anos na oposição. Infelizmente, ele nunca vai ser presidente. O filho dele, que não tinha vocação política, que se torna político, presidente. Bom, isso vamos deixar um pouco à parte. Mas a questão é que, ao mesmo tempo, está acontecendo essa remodelação da geopolítica mundial, está acontecendo também na África, ok? E no Ruanda, nesse período, tem o Juvenal Habyarimana, que é presidente, que é um Hutu, ok? Mas ele também está lidando com uma revolta, digamos, uma rebelião de um grupo Tutsi, que é liderado pelo Kagame, que na época ele é um pupilo de Yoweri Museveni, né? Okay? No Uganda, ok? E acontece que em 94 o Yoweri Museveni é assassinado, né? O avião dele, ele voltava, inclusive, do Congo, se não me engano, de um encontro, aí o avião dele é abatido. Até hoje é um pouco duvidoso quem é que abateu o avião, tem questões que foram rebeldes ligados ao Kagame que abateu o avião, tem outras coisas. De qualquer forma, isso aí é um motivo que vai fazer com que o genocídio aconteça, né? Que é a grande, tirando todo o contexto também da desumanização, da propaganda de Radio Mincolim contra os Tutsi, toda a questão étnica entre Hutus e Tutsi no Ruanda. Mas aí quando acontece o genocídio, os Hutus massacram os Tutsis, né? E depois disso, os Tutsis conseguem, o grupo armado de Kagame consegue derrotar o governo Hutu, ok? Eles tomam o poder de Ruanda e os rebeldes e os militares Hutu fogem para o Congo, ok? Eles vão fugir para o Congo. E uma grande parte desses militares que fogem no Congo e então temos uma mudança de regime em Ruanda, ok? Com o Kagame que chega no poder. E aí, a partir daí, eles também lá, Kagame, Museveni, eles começam a organizar um movimento para mudar também o regime no Congo, ok? E é aí que eles vão usar o Laurent Désiré Kabila, ok? Que era um antigo guerrilheiro, né? Um maquisard na época de Lumumba, um lumumbista. Eles vão usar ele para liderar esse grupo rebelde que vai tirar o Mobutu do poder, ok? Então, vai ter isso aqui é muito, enfim, esse período assim é interessante porque, enfim, não vou ficar muito nisso, mas é só para entender qual é a relação basicamente, ok? Principalmente a presença dos Hutus no Congo, que isso vai ser um elemento fundamental durante 25 anos para sempre justificar as agressões de Ruanda no Congo, ok? Toda vez que Ruanda depois vai fazer uma agressão no Congo, o motivo dele vai ser sempre que está perseguindo os grupos armados de Hutu que estão no Congo, que o governo do Congo não faz nada para limitar suas ações, e eles entram no Ruanda e Ruanda cometem ações, cometem crimes e tal, são um perigo, né, para a estabilidade de Ruanda. Então, o objetivo dele é que o Ruanda faça operações defensivas no Congo. Esse sempre foi a grande justificativa, né, das agressões de Ruanda no Congo. Mas, enfim, esse é o contexto. Quando eles conseguem, justamente, com Laurent Désiré Kabila, tirar o Mobutu do poder, Kabila entra no poder, e a partir daí eles têm no início uma boa relação com Ruanda, inclusive, por exemplo, a gente vai ter uma configuração super estranha e quase inédita no mundo, que tem muita coisa inédita no Congo. Uma das coisas inéditas no Congo, por exemplo, é que nós temos um general, eu não sei se vou me lembrar, James Kabarebe. Eu vou me lembrar dele. James Kabarebe, ele vai ser um general importante, um chefe de Estado-Maior no Congo, ok? Durante um período, ok? No Congo. Depois, quando o Kabila rompe com Kagame, ele é expulso do Congo, ele volta para Ruanda e depois ele se torna também chefe de Estado-Maior do Exército de Ruanda.
e depois ministro da Defesa de Ruanda. Então, tem coisas que acontecem lá que são muito estranhas. É tipo que você tem uma pessoa, um mesmo indivíduo, que foi ao mesmo tempo chefe do Estado-Maior no Congo e ao mesmo tempo chefe do Estado-Maior em Ruanda, ok? São situações que vão se repetir várias vezes. Você vai ter pessoas que ocuparam cargos importantes no Congo e depois ocupam cargos importantes em Ruanda. Tudo isso para mostrar um pouco como essa coisa foi feita, né? Essa relação foi feita entre o governo, a entrada de Kabila, o Laurent Désiré, né? O Kabila vai no poder, e a relação que tinha com o Ruanda, e como depois acabou se desfazendo essa relação, e isso aí gerou criou praticamente a base da primeira guerra, né? Do Congo, que foi quando Ruanda e os países lá do leste do Congo decidiram invadir, né? E tentar também tirar o Kabila do poder. Não conseguiram, digamos, militarmente derrotar o Congo totalmente, mas pelo menos o Kabila foi assassinado. Kabila é assassinado e o filho dele assume o poder, e o país é dividido basicamente em diferentes forças, né? Você vai ter uma região controlada por um grupo RCD, depois liderado por um indivíduo também, que vai depois ser um político importante no Congo. Depois tem um grupo que é liderado por um antigo mobutista, que é o filho de Bemba Salouna, que é o Jean-Pierre Bemba, que vai ser que o pai dele era o chefe praticamente como que eu vou dizer isso, a Associação dos Maiores Empresários do Congo na época do mobutismo, que era o pai, o Bemba Salouna era o pai do Jean-Pierre Bemba, que depois virou vice-presidente, depois ministro no governo Tshisekedi, ok? É uma família também que tem uma história importante no Congo em termos de ocupar cargos importantes. Eles eram praticamente os maiores poderes econômicos do poder durante a época de Mobutu. Ele controlou uma parte do Congo que faz fronteira com a República Centro-Africana durante esse período dos anos 90, 2001, 2002, 2013. Ele controlou essa parte. Tinha um governo central em Kinshasa, o governo aquela administração dele lá, e o grupo que controlava o leste. Então, vai ser essa configuração durante um período, a guerra que vai ter essa guerra, e aí tem uma transição, etc, etc. A transição também, só para contar, para não ir muito longe, mas a transição política no Congo também é interessante, porque é a primeira vez no mundo que temos também outra configuração única, que é de um presidente com 4 vice-presidentes. Né? A fórmula que foi chamada de 1+4, 1+4, né? Um presidente, o presidente Kabila, quando fez um acordo, né, para terminar eu estou vendo uma intervenção, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Sim, temos uma Alguém? mão levantada. Não, na verdade eu levantei a mão quando terminar para eu também dar a minha contribuição. Fechou. Okay. A gente então, lembra. Sim. Então, isso basicamente, enfim, eu acho que, enfim, eu tentei rápido, né, para contextualizar um pouco a relação entre Ruanda e o genocídio em Ruanda e o Congo. Mas, basicamente, se é para guardar uma coisa em mente, é a presença dos grupos militares, das milícias Hutu no Congo, depois do genocídio, vai ser usado sempre justificativa por Kagame para invadir o Congo, para agredir o Congo. Isso é a justificativa, ok? Não quer dizer que seja a realidade. Esse é o ponto onde realmente eu queria depois, talvez, comentar, e isso vai ter a relação com o que o Pedro Borges estava falando, que é quais são realmente os motivos, né, dessas guerras, na verdade, que tem mais a ver com recursos do que necessariamente com questões de um grupo militar que entrou aí, que tenta estabilizar, ou conflito étnico, etc, etc. Mas, basicamente, por enquanto vai ser isso, mas depois... Augusto, você quer falar? Bom, não, vou falar bem rapidamente, acho que tem um nosso amigo que quer fazer o comentário, mas eu Sim. queria puxar para o lado dessa pergunta, Aimee, puxar para o lado da questão do direito internacional em si, né? Nós temos a Primeira Guerra do Congo, que acontece nos anos 90, e a Segunda Guerra do Congo, que acontece entre 98 e 2003. E a grande questão que fica e qual a correlação que nós podemos fazer com o conflito atual é de que onde está a justiça nesse caso?
nós temos alguma possibilidade de punição dos envolvidos, de quem está liderando? E a questão, a resposta é bastante deprimente, de uma certa forma. Há uma sensação de uma justiça parcial. Primeiro, a gente precisa lembrar que o TPI, né, é diferente da CIJ, né, que é a Corte Internacional de Justiça. A CIJ julga casos envolvendo estados. O tribunal, perdão, desculpa, o Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas. Então, por isso que nós temos, mais recentemente, nós tivemos o TPI pedindo mandado de prisão contra Netanyahu, Yoav Gallant, esqueci o nome do outro, o Netanyahu também, né, perdão, Vladimir Putin. Mas o TPI, ele começa a exercer sua jurisdição, podemos dizer dessa forma, a partir de 2002, né, quando o Tratado, o Estatuto de Roma entra em vigor. O Estatuto de Roma que basicamente define onde que o TPI atua. Então, como você percebeu, a Segunda Guerra do Congo começa em 98 e termina em 2003. Então, boa parte da Guerra do Congo fica de fora do julgamento do TPI. E o TPI também, ele não focou não conseguiu julgar vários líderes que participaram de fato da guerra, né? Os países, os presidentes envolvidos. Então, por isso que, por exemplo, o Kagame, que completou 25 anos no poder ano passado, o Kagame toma posse em 2000. Então, nós estamos falando de um país, que é a Ruanda, que tem o mesmo líder há 25 anos, certo? Então, fica de fora o Museveni, que já era presidente de Ruanda, na verdade, perdão, dono de Uganda esse tempo todo, não foi punido também, certo? Então, fica uma crítica a essa questão de que o Tribunal Penal Internacional, por mais que houvesse julgamentos de líderes, né, de milícias, mas pegou peixe médios, uns peixes médios, peixes pequenos, peixes médios. Então, os grandes em si ficaram de fora. E isso resulta no que acontece diariamente no Congo, que durante os acordos de 23 de março, os acordos recentes entre Donald Trump e os presidentes de Ruanda e Uganda, não se fala em julgamento dos criminosos. Não se fala em reparação das vítimas. Se fala, no máximo, até no protocolo, que eu posso falar depois, que é o DDR, é desarmamento, desmobilização e reintegração. Ou seja, fala-se em reintegração na sociedade dessas pessoas que estavam envolvidas no conflito. Sem falar em punição, sem falar em reparações às vítimas, né? Inclusive, há uma problemática muito grande dentro do exército congolês da ideia de pessoas que estavam envolvidas no conflito, elas voltam para o exército, são reintegradas à sociedade congolesa, mas quando o conflito retoma, elas voltam para a posição antiga, porque é mais vantajosa financeiramente para eles também, né? Então, assim, dentro dessa questão do direito internacional, a gente fica, para fechar minha fala, perdão, quando é que um caso é remetido para o TPI? Pode ser ao pedido do próprio Estado, né? O Estado reconhece, gente, eu não tenho capacidade de julgar essas pessoas dentro do meu país por uma falta de estrutura, uma falta de cooperação dentro do próprio Estado em si, não tenho capacidade, então acaba remetendo ao TPI. Só que mesmo remetendo ao TPI, necessita-se dessa cooperação estatal, seja em prender pessoas, seja em enviar. Então, o TPI, a gente não tem aquela ideia assim, ele não tem uma força coercitiva, ele depende muito da participação dos Estados. Um exemplo prático do que eu dou, não necessariamente falando sobre o Congo, mas como o Pedro falou muito bem, questão do Sudão, é o Omar al-Bashir, que tinha condenação pelo TPI, e o Sudão simplesmente falou: olha, não vou enviar meu presidente para o TPI. Né? Então depende muito disso. Então, essa questão que a gente pode alongar depois, para a gente nesse acordo mais recente envolvendo Trump, é a ausência de julgamentos, uma certa passada de pano, algo parecido com a nossa história aqui no Brasil, né? Nós não julgamos os nossos criminosos da ditadura militar, e isso acaba deixando vários resquícios de várias pontas soltas, né? Varrer debaixo do pano, então não resolve esses problemas, e que acaba, volta e meia, assim, vamos voltar com o conflito, né? Vamos voltar para voltar para voltar ao conflito é 2. Aqui a mesma coisa que acontece no Brasil, essa questão da saudosismo em relação à ditadura militar, né? Nós temos representantes disso. Então, essa questão do direito é um ponto muito pouco falado, mas que a gente não vê falar na grande mídia essa questão. E os criminosos? Como é que eles ficam? Eles serão julgados? O M23 também não quer ser julgado, o M23 quer virar um partido, assim como aconteceu com outros casos, o Sérgio falou muito bem daquela presidência de um presidente e 4 vices, né? Então, assim, é uma questão que a gente precisa também olhar dentro pela ótica do direito internacional. O que dá para fazer? Falhou? O que o direito interno congolês pode fazer? O que o direito interno ruandês também
pode falar sobre isso, né? Então, há um questionamento à institucionalidade desses países, no geral. Muito bom, Augusto. Eu acho que é Samos, desculpa se você quiser, inclusive, dizer seu nome, para eu falar certo. Queria fazer um comentário. Fica à vontade. Acho, inclusive, que não que caiu, talvez, né? Eu acho que ele não está, Mas, não. Eu acho que a gente Acho que ele podia. caiu. Acho que o Sérgio queria trazer outros pontos, né? sim, Sim, pode ir para ele Queria voltar. ouvir os outros pontos que o Sérgio queria destacar. Ok. Perfeito. Eu estava vendo, primeiro, voltando de novo a assistir, que foi muito bom para eu ver, sobre essa coisa muito real e atual, né, do contexto nacional. Você falou de alguns pontos que eu achei interessantes. Por que a questão da visibilidade do conflito no Congo, né? Por que esse conflito ele não é visível, ok? Por que ele não é midiático? Eu acho assim que isso, na minha opinião, é uma coisa que a gente precisa relativizar. É, é uma questão política. O que eu queria dizer, né? O que eu queria acrescentar, é uma questão política. Efetivamente, durante muito tempo, esse conflito não foi mediatizado, ele não foi comentado, ele foi invisibilizado. Mas também a gente pode reconhecer uma coisa, pela primeira vez, desde que eu me lembro, inclusive eu fiz meu trabalho de TCC foi sobre o Congo, eu tive, fiz um trabalho de TCC sobre o Congo, uh, enfim, muito tempo eu trabalhei sobre isso também. Pela primeira vez, 2025 foi o ano realmente que a guerra do Congo e do Rwanda entrou totalmente na agenda midiática internacional, principalmente com o acordo que aconteceu em Washington, ok? Mas antes não era o caso. Por que não era o caso? Porque não beneficiava, na verdade, a narrativa que era interessante na época, na época de Kabila, Filho, tudo. Eu tenho vários textos no meu Substack que eu escrevo, eu tenho alguns que eu escrevi sobre o Congo. É só jogar com uma pesquisa que vai aparecer alguns textos lá. Tem dois, principalmente, que eu acho que as pessoas poderiam dar uma olhada. Que eu falo sobre a guerra no Congo, eu titulei A Guerra no Congo é um sintoma, ok? Esse é um dos textos. E o mais recente que eu escrevi, eu comento a posição do Canadá sobre o conflito armado no Congo, os conflitos armados históricos no Congo, inclusive a Primeira Guerra. Qual é o papel do Canadá? Porque muita gente não sabe que o Canadá teve papel no Congo. Bom, o primeiro texto que eu falei, A Guerra do Congo é um sintoma, ali eu trouxe um argumento de uma pesquisadora francesa, mas que trabalha nos Estados Unidos, chama Séverine Otser, e ela faz uma tese interessante sobre o Congo, onde ela criou uma espécie de conceito, né, que se chama paz nacional e violência local, ok? Ela fala de paz nacional e violência local. Essa ideia de paz nacional e violência local, paz nacional e violência local, essa ideia vai organizar toda a forma como a guerra do Congo é considerada na mídia, ok? Você tem uma visão geral que o Congo é um país em paz, isso principalmente depois do acordo de 2003, quando fizeram a fórmula, né, 2 mais 1 mais 4, para preparar a transição que ia levar à eleição de 2007, ok? 2006, 2007, ok? A ideia é o quê? Você cria uma ideia, uma ideia de que o país está em paz. Né? É a ideia de paz nacional. Ao mesmo tempo, a violência local nunca para de acontecer, ok? Nas pequenas localidades, essas violências que você mesmo, Pedro, foi testemunhar, elas nunca param. Só que durante muito tempo, praticamente 15 anos, essas violências não são consideradas, não são tomadas em conta, porque a narrativa que interessa é da paz nacional. Porque na época a ONU tem um investimento a ONU tem a maior missão de sua história, né? 17 mil soldados da ONU no Congo,
como chama, a missão da ONU, a maior missão, a mais duradoura missão da ONU na história, né? Muitos anos no Congo, a MONUSCO na época, ok? Está no Congo. Eles fazem, a União Europeia tem uma missão lá também, tem toda uma organização internacional que está organizando a paz e a transição política no Congo. Então, interessa muito essa narrativa de paz. Durante todo esse período, se você estivesse na capital do Congo, você nunca pensaria que o Congo estava em guerra. Ao contrário do que você viu quando você viajou para o Congo recentemente, ok? Durante todo esse período, a ideia era que o Congo estava em paz. Inclusive, você vai ver que nesse período de organizaram, inclusive, eleições foram organizadas, ok? Eleições foram organizadas em 2007, mas nunca impediu, por exemplo, que as rebeliões continuassem a aparecer. Okay? Mas essa violência sempre foi tolerada. Essa vai ser a tese dessa pesquisadora. Havia uma tolerância a essa violência, porque não interessava muito a narrativa que queria ser compartilhada no momento, na época. Okay? Pelo conjunto de interesses que tinha lá. Porque a questão de violência no Congo, nessas regiões, também sempre tem a ver com o extrativismo, né? E o extrativismo dos recursos naturais aproveita ao mesmo tempo as mineradoras internacionais, a Ruanda, aos governos locais, governadores, prefeitos, ok? Tem muita gente que se aproveita disso. Então, não é interessante que essa ideia de que a região, o país está em guerra, fique muito na mídia. Então, é uma violência tolerada. E aí, o que acontece? Quando, isso sempre de acordo com a pesquisadora, quando em algum momento a violência passa de um nível e chega a um nível muito digamos, por exemplo, quando aconteceu mutilações das mulheres ou estupros em massa, essas coisas, aí sim tem uma mobilização para parar aqueles momentos, digamos, de grande explosão de violência e reduzir isso a um nível que eles consideram tolerável de violência. E aí, de novo, você coloca esse véu, você fecha o debate, né? Você impede essa questão de aparecer. Dr. Mukwege, Denis Mukwege, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, militou durante vários anos sobre justamente a visibilização dessa violência. Mas durante muito tempo isso nunca foi nem visibilizado. Não interessa. Sempre interessa, as pessoas olhavam para essa questão da violência local quando ela passava de um ponto. Eles diziam, não, isso aqui não pode. Isso aqui, por exemplo, não pode, aí param. Mas depois disso, as outras formas de violência são toleradas. Então, isso foi o que acontecia. Mas teve uma virada. Eu lembro que quando eu passei no programa de Africa Important, antes das eleições, não sei se você deve lembrar, eu falei que o governo de Tshisekedi estava usando um discurso muito bélico, muito agressivo, durante a campanha eleitoral de sua reeleição. Isso foi antes da rebelião de M23 tomar aquelas províncias, né? Eu passei no xadrez durante a campanha eleitoral no Congo, eu passei na África Falta, e eu falei da campanha, do tipo de campanha que o Félix Tshisekedi estava fazendo. E eu avisei na época, eu falei que o tipo de campanha que o Félix Tshisekedi está fazendo, ele está usando o conflito com o Ruanda, a ideia de Ruanda para se reeleger. Ele foi para Goma, ele viajou para Bukavu, ele fez discurso muito agressivo em relação a Ruanda. Vamos bombardear Ruanda, enfim. Ele usou isso como um discurso de campanha de reeleição, ok? E na época eu comentei que isso aqui ia levar a problema, ok? E o que aconteceu? Imediatamente assim que ele é eleito, a rebelião surge de novo, do M23 volta à tona. E o mais engraçado é que o antigo presidente da comissão eleitoral, o Corneille Nangaa, virou chefe da rebelião, que é uma coisa também inacreditável, né? Ele virou chefe desse grupo M23 que hoje controla parte do norte, Kivu do Norte e parte de Kivu do Sul. Mas também, só para questão agora, eu comentei um pouquinho sobre essa ideia de paz nacional e violência local, que eu acho que é bem interessante para entender um pouco quando que interessa ou não visibilizar esse conflito. Mas agora a gente está em outro momento. O momento que a gente está atualmente nessa fase do conflito é outra configuração global. Que quando nos textos que eu escrevi recentemente, eu estou tentando sempre mostrar que o Congo está nesse momento no coração de um conflito global que envolve China e Estados Unidos. E você colocou muito bem lá da participação da China nesse conflito, principalmente China e Estados Unidos. E aí é uma questão de
recursos. A gente está vivendo um momento onde a administração Trump entende que eles têm alguns problemas de falhas estratégicas, ok? Por exemplo, a dependência das terras raras da China, ok? A China controla 85 a 90% de todo o mercado de terras raras do mundo, ok? Você tem as minas do cobre no Congo, as minas do coltão, principalmente do cobre no Congo, que são controladas pela China, ok? O governo de Joseph Kabila, antigo presidente, ele assinou vários contratos com a China, ok? E a China controla até essas minas do Congo, que são as maiores minas de cobre do mundo, ok? E a China controla. E as empresas estatais da China controlam. E as terras raras, sobretudo cobres e tudo, servem para quê? Servem para a fabricação de condensadores, essas coisas, né? São tecnologias que vão ser úteis para armamento, inclusive o próprio armamento dos Estados Unidos, ok? É muito curioso que o exército americano, a indústria militar americana, depende da indústria de terras raras da China para existir, ok? E o que está acontecendo é que os Estados Unidos estão numa corrida para ganhar uma espécie de independência, de autonomia em relação às terras raras da China. Se vocês lembram que quando os Estados Unidos colocaram as tarifas sobre a China proibiu a exportação de terras raras para os Estados Unidos pararam as tarifas contra a China. Ok? Neste momento, por exemplo, a gente está vivendo a guerra do Golfo, né? A guerra do Irã, ok? Todo mundo está falando do petróleo. Na verdade, 80% daquele petróleo que circula no Estreito de Hormuz, ele vai para a Ásia, ok? China, Japão, Coreia, etc., Indonésia, tal. Mas o que é muito estratégico e que não se comenta tanto é que naquele mesmo estreito passam gás líquido e outros derivados que vão ser muito importantes justamente para a fabricação, para o funcionamento das usinas que vão produzir esses recursos estratégicos que são condensadores e são produzidos na Ásia, ok? Então, o fechamento do Estreito de Hormuz está colocando em risco também a própria indústria militar dos Estados Unidos, ok? Porque esses produtos todos vêm da Ásia, ok? Então, a gente tem um contexto onde os Estados Unidos está tentando ganhar novos mercados, pela força, inclusive. Pela força militar, inclusive, ganhar novos mercados. E você tem essa estratégia agressiva dos Estados Unidos, do governo do Donald Trump, a partir de 2025 e agora. Tudo que a gente está vendo é uma estratégia muito agressiva dos Estados Unidos para se reposicionar num contexto onde perdeu o mercado de terras raras e num contexto também onde tem a guerra da IA, ok? Da inteligência artificial. O controle da Venezuela agora responde a essa questão de uma corrida ao recurso para tentar chegar perto da posição que a China ocupa no mercado atualmente. A questão do Irã é a mesma coisa. E no Congo, quando o acordo foi feito em Washington, isso foi um momento histórico, porque nunca tinha uma valorização tão importante do conflito do Congo por um presidente americano, assim, ok? Desde 90, sei lá o quê, 98, nunca os Estados Unidos tinham nunca houve um acordo entre um presidente congolês e um presidente de Ruanda em Washington, na Casa Branca, ou foi no Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas em Washington, ok? Com a presença do presidente americano e dos presidentes de Ruanda e do Congo. Então, isso mostra, mais uma vez, a posição estratégica que o Congo ocupa nesse momento. E nos acordos que foram assinados, o que o Tshisekedi fez? O Tshisekedi anulou muitos acordos que o Joseph Kabila tinha assinado com a China e assinou novos acordos com os Estados Unidos. Para os Estados Unidos ter acesso às minas que, por enquanto, estão no controle da China, sob o controle da China. Ok? Então, isso tudo é uma nova configuração que está acontecendo. E só para finalizar, inclusive depois Pedro você pode continuar, ou Augusto pode comentar, mas só para finalizar, para lembrar sempre um pouco do que a gente está assistindo, no artigo que eu escrevi sobre a intervenção do Canadá, o papel do Canadá nas guerras do Congo, eu
trabalhei com base num livro que se chama Canadá Noir, ok? Canadá Negro, entre aspas. Esse livro é de um jornalista, pesquisador canadense, e ele vai investigar as empresas, as mineradoras canadenses e sua atuação na África. E aí ele identifica que essas mineradoras financiaram o grupo rebelde que levou o Kabila pai ao poder atirar o Mobutu do poder, ok? E vários contratos foram assinados com essas mineradoras. Inclusive o George Bush filho, que foi presidente dos Estados Unidos, ok? Ele foi presidente, membro do conselho de uma das empresas que teve atuação nessas rebeliões, até 2006. Enquanto ele ainda era presidente dos Estados Unidos, ele era membro de uma das empresas que tinha interesses econômicos nas minas do Congo, ok? Então, se você pegar a forma como a rebelião da época da FDL avançou do Kivu, do norte do Kivu, até Kinshasa, eles seguiram exatamente as rotas das minas estratégicas, coltan, cobalto, ok? O trajeto que eles seguiram foi justamente de tomar controle das minas. E a coincidência é que, se você olhar o movimento que o M23 fez quando controlou o norte do Kivu recentemente, de novo, fez o avanço controlando as minas. Ok? Sempre controlando as minas. Essa é a grande relação que a gente precisa ver. Essas rebeliões são sobre o controle dessas minas. Ok? E porque aí, quando você controla essas minas, você começa a controlar toda a questão política do Congo, inclusive a posição de Washington e tudo. E o Kagame, realmente, ele é o cara que, atualmente, ele tem o que o Augusto estava falando, que eu acho que o Augusto comentou, não sei se antes da gente começar com todo mundo aqui na conversa, ou quando a gente estava em privado, mas ele comentou sobre a função a questão de Rwanda querer dominar geopoliticamente, né, tanto Rwanda como. De fato, o Rwanda já tem um domínio um pouco maior sobre o continente africano, tanto no controle sobre o Congo, né, nessa região, mas ao mesmo tempo o Rwanda consegue mandar de vez em quando suas forças militares para fazer operações de intervenções militares em outros países da África, né, seja na região do Sahel, na região do sul da África, forças de intervenção, forças de estabilização, forças da paz, digamos assim, de Rwanda. Ele consegue usar isso também como seu soft power, né, e se posicionar como uma espécie de agente indispensável para a paz no continente, entendeu? Então, o que eu faço, eu recomendo a leitura desses textos, é justamente mostrar como a gente não pode separar a questão dos recursos e das guerras. E, ao mesmo tempo, não esquecer que agora estamos em uma fase em que o Congo está plenamente na guerra, no conflito estratégico entre China e Estados Unidos sob o controle dos recursos. Lembrando que o cobre, 80% do cobre do mundo é produzido no Congo, ok? E, mesmo assim, a China controla esse mercado, porque a China controla as minas. Então, esse também é um elemento super importante para a gente ver, inclusive, sobre os desenvolvimentos, porque eu acho que não terminou. Como que a China se posiciona nesse conflito? A mesma coisa que está acontecendo no Irã e tudo. Como que a China se posiciona com isso? A gente é como se a gente estivesse vivendo uma espécie de guerra fria de novo, mas agora baseado nos recursos de tecnologias, ok? Na questão de tecnologia, nessas terras raras, cobalto, coltan. E o Brasil é um país também estratégico nesse sentido, né? Que é um grande potencial imenso que ainda nem foi explorado, ok? Então, isso questiona também sobre o futuro do Brasil. Isso é que eu gosto de falar. Vamos pensar também nesse aspecto, ok? Vou parar aqui só para... Eu queria comentar praticamente sobre esses aspectos, porque eu acho que dá também um contexto atual, mas eu diria que... Porque eu não gosto quando vejo comentários de guerra no Congo, guerra tribal, guerra sei lá o quê. O Rwanda está no Congo porque está querendo perseguir os rebeldes, a FDLR. É um pouco ser ingênuo e não ver o que realmente está acontecendo, né? Qual o big picture, né? Como diz. Isso. Obrigada, Sérgio.
O Pablo André perguntou o nome do livro, mas eu também não consegui entender direito. Você pode falar para a gente o livro sobre a intervenção no Canadá, o texto? Sim, o livro se chama Noir Canada, Noir Canada, de Alain Denis. Se você entrar no meu sotaque está ali escrito, você entra lá e na pesquisa você coloca Congo na aba de pesquisa, vão aparecer Uhum, lá e o texto, inclusive se entrar na página, o texto que está, um dos textos que está na página no início é de um que tem o Carney, Marc Carney, o primeiro-ministro do Canadá, né? A terceira via, o título do texto é A Terceira Via do Canadá, de Carney, não é para nós, onde eu explico o papel do Canadá, essas coisas, né? Toda uma organização, inclusive o livro diz que como existe o paraíso fiscal, né? O Canadá criou um paraíso fiscal das mineradoras em Toronto, onde, por exemplo, Augusto estava falando da questão judicial, os crimes, as empresas do Canadá que estavam envolvidas no Congo, em Mali, Tanzânia e tudo, não podiam ser julgadas ou perseguidas justamente na África, porque existia uma arquitetura judicial no Canadá, em Toronto em particular, para proteger e blindar essas empresas. Isso tudo está no artigo que eu escrevi lá. Só podem ler e ver exatamente qual era a arquitetura organizada em torno desse conflito, né? No Canadá, tá. o livro. Obrigada, Sérgio. Eu também vou depois reunir, tá, todos os links, as coisas que foram citadas para a gente compartilhar ali com a lista de e-mail, então fiquem tranquilos em relação a isso. E aí eu acho que seria legal a gente abrir, né, para conversa. Enfim, acho que vocês também podem fazer os últimos comentários de vocês, né, porque a gente já está chegando aqui no horário. Só antes disso, eu queria fazer uma pergunta para o Augusto. E aí acho que também talvez o Pedro possa até comentar um pouco, né, do que ele viu, né, durante essa cobertura, que o Augusto falou um pouco sobre a questão do direito, né, dentro do direito da justiça, dentro dessa história, pegando desde o que aconteceu lá na década de 90. E aí eu fico pensando, muito porque eu vi, né, também nas reportagens da Alma Preta, enfim, isso sempre aparecendo, né, a presença, por exemplo, da ONU, né, e de outros órgãos, enfim, regulatórios, humanitários, né, ali, mesmo sem nenhum tipo de efeito prático, né, e acho que a gente vê isso também em outros casos, né, em outros conflitos aí ao redor do mundo, isso acontecendo. Então eu queria perguntar para alguns também para o Pedro, né, como que vocês veem essa questão, né, de uma certa intervenção, principalmente na crise humanitária, a participação da ONU e de outros órgãos, e também se existe algum tipo de possibilidade, né, de vislumbre de algum tipo de resolução, principalmente para a crise humanitária, assim, né, não só para as forças políticas, mas para as pessoas que vivem no país e nessas regiões. Ah, bom, a gente quando se tem situações do tipo, nós sempre costumamos falar que a ONU não faz nada. A ONU não faz nada. Mas é importante, eu inclusive eu fazer esse tipo de crítica, né? Eu não vou negar assim, porque na nossa cabeça, quando a gente estuda política internacional, quando a gente entende geografia internacional na escola, a gente vê a ONU como assim, é como se fosse é como se fosse o mundo fosse um juizado especial civil, a ONU é o conciliador, vem todo mundo para brigar e resolve ali. Mas nem sempre funciona isso. O Sérgio falou muito bem, o Pedro falou muito bem. Nós temos dois membros do Conselho de Segurança da ONU envolvidos diretamente na situação, né? Os Estados Unidos e a República Popular da China. A questão para mim, nesse caso, é que dentre a promoção dos direitos humanos, entre a promoção dos direitos humanos e a estabilidade dos interesses desses países na região, eles sempre vão preferir a estabilidade dos seus interesses na região. E, primeiramente, a gente precisa fazer uma declaração, uma coisa muito clara, que a gente precisa quebrar esse mito de que a China é a salvação da África. Não é, tá? A China, ela compartilha alguns sentimentos dos países africanos, que é a questão da exploração pelos países do norte hegemônico, quer dizer, do ocidente ideológico, né? A China tem o século das humilhações, que ela foi muito humilhada pelos ingleses, principalmente, e você tem a questão da neocolonização no continente africano. Então, a China, quando ela vai negociar com os países africanos, ela assim, pô, eu também fui humilhado aqui.
vamos se ajudar aqui, vamos, né, vamos crescer junto, e ela oferece acordos mais vantajosos para esses países. Só que a China, ela não faz muita questão de quem está no poder se está seguindo o mínimo dos direitos humanos. Ela quer o seu recurso ali. Coincidentemente, com o governo Trump, nós temos também um governo que também não tem esse filtro humanitário. Ele quer ali o que for possível para poder ter os seus interesses. Exemplo prático, bem rapidamente falando, nós temos o Africa Growth Opportunity Act, né, que é o acrônimo AGOA, que é basicamente países africanos poderem exportar seus produtos para os Estados Unidos se observarem algumas questões humanitárias. Então, eles têm isenção de exportação, que pagam menos taxas. Recentemente, nós tivemos a aprovação de uma lei, de uma legislação mais anti-homossexual no Senegal, com o apoio de grupos evangélicos do sul dos Estados Unidos, grupos estes que apoiam Donald Trump. E você não viu nenhuma repreensão do governo Trump. Nada, absolutamente não fala sanção, não fala absolutamente nada. Tá? Então, assim, a China ela tem uma população do tamanho do continente africano. Então, a China ela também precisa lidar com a questão do envelhecimento da sua população, a questão da aposentadoria, da previdência. Então, antes da China vir salvar o continente africano, ela precisa salvar o seu país. Então, por isso que ela tem os seus interesses ali. Né? Então, assim, essa questão envolvendo os países, que a ONU, etc. tal, a grande falha da ONU é quando os interesses da ONU colidem com os interesses desses países. Então, a gente não só nessa situação, você falou muito bem, temos a questão do Iraque, que o Conselho de Segurança foi contra, os Estados Unidos simplesmente, perdão pela palavra, mas tacou foda-se, falou, eu vou invadir, mesmo sem provas. Então, essas... Alô? Alguém quer... Bom, enfim, então essas questões envolvendo as superpotências vão dificultar como posso dizer assim, uma intervenção mais efetiva da ONU. Então parece que a ONU não faz nada, mas é mentira, mas a ONU também depende desses países para poder fomentar suas políticas. Então, quando os Estados Unidos diz que vai sair da Unesco ou vai sair da OMS, a gente está falando de perda de dinheiro também, porque eles são os maiores contribuintes, né, em proporção da população, etc. Os Estados Unidos não contribuem mais do que todo mundo. Né? Mas olha também falar, bem rapidamente, de que essa guerra, a gente precisa também tirar essa impressão, além dessa questão da ONU, tal, né, não ser ineficiente, de uma questão que só Estados Unidos e China se beneficiam disso. Só Estados Unidos e China que estão... É uma guerra, às vezes, em que o Congo e Ruanda são meros fantoches. Não, existe realmente conflito, como o Pedro falou muito bem, existe um conflito interno muito forte. Existem outros países também com isso. Né? A gente está falando de um conflito que nós temos uso de tecnologias muito fortes de drones. O drone que diziam que é a arma do futuro é a arma do presente. Você comprar um jato, como China tem, Rússia tem, comprar um Sukhoi, comprar um F-16, é muito caro, custa centenas de milhões de dólares, mas comprar um drone você consegue por alguns milhares de dólares. Né? E países com menor potencial, potências médias, acabam se saindo como enormes parceiros comerciais nesse sentido. Né? Um exemplo, a gente está falando de Turquia, a gente está falando de Irã, que tem tecnologias muito boas nesse sentido. O Marrocos compra muitos drones turcos, o Irã vende muitos drones para países do Sahel, certo? E um exemplo bem prático, bem rápido que eu gostaria de falar, Ruanda gosta de passar aquela impressão, né, de ser um país limpinho, de ser um país modelo para a África, de ser um país que quer receber eventos. Discute-se, por exemplo, se a Fórmula 1 vai voltar para o continente africano. Idealmente era para o circuito de Kailame, na África do Sul. Ruanda já se ofereceu para receber o circuito, está construindo o circuito perto da capital. Né? Ruanda cedia alguns eventos de ciclismo, inclusive a premiação da FIFA, a premiação da FIA e o congresso da FIFA aconteceram em Kigali nos últimos anos. Então, tenta passar a impressão de tipo, olha, nós estamos aqui, como eu falei no off, né, antes de começar, o Ruanda também tem uma participação muito forte no esporte. Acho que o Sérgio falou dessa questão do levantamento do Congo no cenário internacional. Isso é muito por conta da sua ministra de Relações Exteriores, que é a Teresa Wagner. Né? A gente precisa falar o nome dessa mulher, porque ela foi muito brilhante nesse sentido. Ela assume o cargo em junho de 24 e um ano depois consegue esse acordo. E ela pressiona os clubes que são patrocinados pelo Visit Ruanda, então falando de Arsenal, Atlético de Madrid, PSG e Bayern, que tinham acordos de patrocínio com o Visit Ruanda, a deixarem esses acordos por conta do que eles vêm fazendo.
O Arsenal disse que não vai renovar o contrato com o Visit Ruanda, que vai terminar no final dessa temporada. O Bayern cancelou o contrato e apenas 2 clubes mantiveram, que tanto o Visit Ruanda, que até eu lembro ter propaganda do Davi Luiz e do Marquinhos, né? E o Atlético de Madrid, que exibe nos seus materiais de treino. E o Congo, ele entra nessa disputa, nessa temporada, patrocinando Barcelona, Mônaco e Milan. Tá? Então, por isso que o confronto Atlético e Barcelona pela Champions League agora é um confronto meio Ruanda e Congo. Né? Mas, trazendo uma versão mais prática, e eu falando o nome de um país que vocês podem nem imaginar, que é a Polônia, por exemplo. A Polônia também ganha dinheiro com isso. Porque em 2024, nós tivemos o primeiro fórum entre Ruanda e a União Europeia, em Kigali. Então, a terceira maior delegação, tirando França e Bélgica, eram de empresas polonesas. Tá? E isso aconteceu em meados de 2024. No início de 2025, perdão, 2023, início de 2024, tá? Então, aconteceu em 2023. No início de 2024, o Andrzej Duda, que era então presidente da Polônia, visita Ruanda, visita Kigali, né? E dias depois, o governo anuncia a compra de baterias antidrones de uma empresa polonesa. Quando o M23 ataca ao leste do Congo novamente, nós temos relatos de uso do M23 de baterias antidrones para abater drones da ONU. Então você vê que a gente precisa parar com essa ideia de assim, necessariamente são sempre Estados Unidos, Rússia, China, que estão sempre ganhando dinheiro. Tem uma série de países em conflitos africanos que têm ganhado dinheiro que não tem a mesma repercussão. E por isso que eu falo que a questão do direito internacional também falha nessa questão. O Sérgio falou das empresas mineradoras do Canadá, mas precisa falar dos Emirados Árabes Unidos, que ganha dinheiro com a exploração de minerais, não só no Congo, mas também no Sudão, no Oeste Africano. Precisa falar também do Catar, que também ganha dinheiro com isso. Então, assim, são países que passam por debaixo do radar por não serem potências econômicas, por não serem potências militares, mas que também ganham dinheiro com o conflito. Seja tentando por mediar, parecer que são mediadores, seja por baixo dos panos conseguindo ganhar dinheiro com a exploração irregular desses minerais. Né? Então, não é. A questão é sempre o follow the money. Mas se você follow the money, se você seguir o dinheiro, você acaba encontrando coisas assim. Então, a ONU ela não é, ela é ineficaz porque ela quer. Ela se faz ineficaz porque ela vai de conflito com interesses econômicos. E por isso que eu falo, eu não, pessoalmente, não vejo uma resolução no curto tempo, mesmo com esse acordo, por conta da ausência de julgamentos. O Sérgio falou muito bem, o presidente da comissão eleitoral virou líder do M23, né? O M23 não quer ser punido, porque eles sabem que se forem punidos é o fim deles, e eles vão estar exemplos antigos de, esse cara virou ministro, acho que já tem pessoas que foram condenadas pelo TPI, que foram libertadas, voltaram para o Congo e seguiram com a vida política. Então não tem uma sensação de justiça. Então eu não consigo ver, em pouco tempo, nos próximos anos, um fim desse conflito. E para fechar minha fala, eu sempre preciso lembrar, gente, tudo esse acordo que a gente fez, todo esse acordo que teve Trump, Kagame e Tshisekedi, vale lembrar que nos discursos da ONU, assim, você pode, qualquer pessoa pode assistir os discursos, eram sempre o Congo e Ruanda se atacando, falando, olha, um está invadindo meu território, ó, eu vou invadir, não sei o que, não sei o que mais. Esse discurso belicoso que o Sérgio falou, já se presenciava nesses discursos na Assembleia Geral da ONU. E vale lembrar, para fechar, que o Trump queria o prêmio Nobel da Paz. Então é mais uma questão de ego do Trump para conseguir esse acordo, para conseguir assim, para ele poder falar assim, veja como acabei com 8 guerras, ele não resolveu droga nenhuma. A gente está vendo como o Trump é incapaz de conseguir a paz, né? Basta ver o que está fazendo no Estreito de Hormuz. Né? Então, assim, faça uma questão. E a gente se questiona, realmente, juridicamente falando, não posso falar, é um acordo muito pobre, porque não traz a questão do julgamento, uma Comissão Nacional da Verdade, uma resolução interna. Então, a gente fala muito da ONU, eu entendo que a ONU aparenta essa questão, mas a ONU é menos culpada disso. Como eu falei, a ONU bate de frente com os interesses, então não tem como ter uma resolução enquanto os interesses desse país estiverem acima disso. A China não está olhando para os direitos humanos na África. Os Estados Unidos, o governo Trump, muito menos. Não estou dizendo que o governo Obama, o governo democrata, será muito diferente, né? Que cria esse mito, né, de que Obama se preocupou com o continente africano, que a Kamala Harris se preocupa com o continente africano. Isso é mentira. Tá? Isso é coisa de gente que não acompanha a realidade do continente africano. Inclusive, o Obama é odiado no continente africano como um todo, tá? Por conta de, enfim, por outras razões que não vem ao caso aqui. Mas espero ter. Desculpa, Pedro, desculpa aí mesmo por ter me estendido, mas acho que precisava deixar isso claro, porque existe esse mito, né, de que assim, é só China e Estados Unidos, a ONU não faz nada. Não, o problema é muito mais complexo. Muito mais complexo. E para fechar, vocês falam dessa questão
dá atenção. Claro que o Congo tem atenção nisso, mas a mídia hegemônica só se interessou quando os Estados Unidos entraram na jogada. Vocês podem ver, nos Estados, você não vê a mídia hegemônica falando o que aconteceu no Sudão. Mas a partir do momento que os Estados Unidos entrarem na questão, bingo, tu vai sair especialista de tudo quanto é lugar, falando assim, não, o Sudão é isso, aquilo, sendo que não falaram nada sobre o Sudão nos últimos 5 anos. Né? Então, tem esse ponto a ser considerado também. Bom, só faria também um comentário, né, para que a gente possa também ouvir as pessoas. Eu não vou tirar nem por nada do que os nossos colegas falaram. Acho que eu dei um pouco ali no começo um panorama nessa questão étnica, só também porque eu acho que para o público brasileiro isso é importante, né? Acho que ainda tem uma dimensão no público brasileiro de que o continente africano é uma coisa homogênea, né? São todas pessoas negras, logo são todos iguais, todos irmãos, e não há disputa. Enfim, a gente sabe que não é isso, né? Então, por isso que eu trouxe, mas eu estou em acordo com o que os colegas colocaram, eu não vou me estender, repetir o que eles falaram, mas só acrescentar, no papel da ONU, é importante a gente lembrar que a ONU já é conivente no começo, não no começo, mas parte da tragédia congolesa, né? A ONU, ela é conivente com o assassinato do Patrício Lumumba, né? Então, a ONU, ela já tem uma participação de inclusive bastante direta no aprofundamento dessa violência contra a República Democrática do Congo, em um ponto chave, né, da história congolesa, na medida em que o Lumumba faz um movimento para a ONU de intermediação ali naquele momento também pós-processo de independência, e a ONU é extremamente, no mínimo, né, para dizer a palavra, no mínimo negligente. E há inclusive uma discussão da ONU ter favorecido, inclusive, esse processo aí de assassinato do Patrício Lumumba, né? Enfim, só esse. Pedro, desculpa, Pedro. Olha, tem um documentário lá de Johan Guimauprez que fez um documentário sobre o Soundtrack for a Coup d'État, trilha sonora para um golpe de Estado. Muito bom esse documentário, eu escrevi sobre ele no blog. O documentário mostra claramente, com evidências históricas, que a ONU participou do assassinato de Lumumba. Não é nem que teve conversa, é que a ONU precisa, em algum momento, pedir oficialmente desculpa pelo assassinato do Lumumba. Isso que é uma coisa. A Bélgica já pediu, mas a ONU precisa também fazer isso. Só para fechar isso. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é importante você colocou. E aí, eu só assim, por último, né, eu tô trazendo sobre os países, né, é importante a gente dar um panorama para as pessoas de que as próprias discussões de paz na RDC, elas foram fragmentadas, né? O que mostra realmente a fragilidade desses acordos. Então, os Estados Unidos fazem uma mediação entre Ruanda e o Congo, e o Catar faz uma mediação entre o Congo e o M23. Então, não é nem uma única discussão, né? É, Ruanda conseguiu, e eu lembro de conversar com várias fontes, de que Ruanda saiu como vitoriosa naquela discussão daquele primeiro acordo de paz, na medida em que ela se compromete a fazer uma discussão sem a participação do M23. Sim, é impossível você pensar numa paz sem que realmente o M23 participe dessa discussão ali em conjunto, né? Eu até e o Solon a gente conversa às vezes falando sobre o Kagame. O Kagame ele consegue a proeza, entre aspas, né? De até muito pouco tempo. Agora o governo ruandês começou a admitir, né, as conexões com o M23. Mas o Kagame é um cara que conseguiu negar conexões com o M23, ao mesmo tempo que ele sempre participou de discussões de paz. Assim, como é que você participa de discussão de paz se você não está envolvido no conflito, né? Então, o Kagame conseguiu sempre negar a participação no conflito, ao mesmo tempo que ele participou de conflitos das discussões de paz. E aí eu acho que é importante a gente trazer o Brasil para isso, né? Porque mesmo que o Brasil seja um país lateral, ou nem tão lateral assim, a própria missão de paz na RDC, a MONUSCO, né, que é a maior missão de paz da ONU, ela já teve ao longo da história 6 generais brasileiros, né? O general Santos Cruz,
inclusive já foi um general brasileiro lá. Normalmente, dentro da própria hierarquia do Exército Brasileiro, os militares que vão para essas missões de paz, eles voltam com uma credencial muito grande dentro do Exército aqui no Brasil. Não à toa, né, vários dos militares que participaram do Haiti foram militares que depois foram para o governo Bolsonaro, né? É, e eu acho que aí é uma coisa que eu tento conversar bastante com os diplomatas brasileiros, é, que principalmente agora, com a presença da Embaixada Brasileira em Kigali, que inclusive chegou a fazer um anúncio com uma tentativa de aproximar a campanha Visite Ruanda do Brasil, depois de tudo isso que o Augusto colocou, mesmo de clubes europeus se afastando dessa campanha, a Irene Vidagala chegou a fazer uma sugestão do Brasil receber essa a campanha Visite Ruanda, né? É, e aí eu acho interessante que o Brasil, ao mesmo tempo em que está de um polo tentando se aproximar da campanha Visite Ruanda, tentando se acompanhar para aproximar financeiramente Ruanda, o Brasil, por outro lado, participa da missão de paz da MONUSCO, condena, pelo menos as palavras, né? É, diz com atenção, e tudo mais, a embaixada brasileira em Kinshasa, ela vai ter pelo menos esse discurso, né? De falar sobre a invasão, de falar sobre a participação de Ruanda e tal. Então é interessante ver como tem quase que uma mensagem cruzada na diplomacia brasileira, né? Você tem, de um lado, os militares brasileiros e a embaixada brasileira em Kinshasa falando uma coisa, e você tem agora a embaixada brasileira em Kigali falando outra. Então, eu acho que isso também é um pouco um reflexo de, da necessidade do público brasileiro também se envolver mais com esse assunto, saber mais sobre esse assunto, porque eu, pelo menos particularmente, acho difícil a gente ter, pelo menos de uma maneira pública, mensagens cruzadas da embaixada brasileira diante de outros conflitos, sabe? Mas diante desse conflito, onde eu acho que existe às vezes pouco conhecimento, e mesmo o próprio Sérgio falou, quando a própria imprensa às vezes vai cobrir, ela mais atrapalha do que ajuda, quando ela vai colocar de que se trata de um conflito tribal, de um conflito que é movido como uma prestação, uma revisão de contas do genocídio de 94 e que não consegue colocar na mesa por uma série de questões que a gente pode ficar por muito tempo discutindo aqui, mas ela não coloca na mesa os reais interesses por detrás desse conflito, né? Que são interesses de ordem geopolítica e ordem econômica. Então é isso que eu completaria, mas acho que seria legal aí a gente também ouvir se a galera tem perguntas, né, Aimee? Sim, claro. Eu ia até perguntar se a Camila, né, que mandou aqui no chat, fez um comentário, não gostaria de compartilhar aqui com a gente. Acho que pode ser interessante. Camila, você está por aí ainda? Tô sim, gente. Boa noite. Eu sou a Camila Zambo, eu faço parte do Ponta de Lança junto com o César. Ah, que legal. Eu trabalhei numa empresa do setor de conectividade, né, parte de telefonia, e tem um evento muito importante que acontece em Barcelona, que é o MWC. Ele vai reunir basicamente a maior parte das empresas de telecomunicação, as empresas que fazem todo tipo de serviço e produto para essas empresas, como, por exemplo, um 5G, um chip, qualquer coisa. Então, claro que vai estar muito ligada ali, pelo menos na parte de recursos, as questões ligadas a toda a crise do Congo. E a CMO desse evento, ela, se eu não me engano, ela é uma mulher canadense. Ela organiza algumas palestras específicas, inclusive uma palestra ministerial, que esse ano, por exemplo, participou o primeiro-ministro da Espanha. E a única representante, você vai ver pessoas do governo dos Estados Unidos, pessoas da União Europeia, comissários de alta classe da União Europeia. O único país africano que aparece com empresa e com ministros é Ruanda, porque eu tive que fazer basicamente uma prospecção dentro da empresa
E como eu já participava do PDL, eu olhei e falei assim, eu lembro de comentar no grupo, falar, gente, Ruanda está aqui com empresa, Ruanda está aqui com investidor, Ruanda está aqui com, se eu não me engano, era a ministra das comunicações de Ruanda, que eu não vou lembrar o nome dela agora, não sei se ela continua no cargo, mas era o único país africano que aparecia. E eu lembro dessa CMO comentar que eles tinham um conselho de pessoas ligadas ao marketing dentro dessas empresas, e de novo, o Ruanda era o único país africano que aparecia. Ela era uma mulher também, ela era a mulher mais jovem, eu não vou lembrar o nome dela, porque isso aí faz basicamente uns 2, 3 anos já, mas era, assim, de longe a pessoa mais jovem e tinha mais experiência do que muitos homens ali europeus nesse setor. E eu lembro da Seymour falando, ela é uma mulher muito calma, muito quieta, mas quando ela fala, ela ensina todo mundo. Então eu via muito como uma postura política até de Ruanda de estar inserido em diversos focos de conversa, e não à toa. É um lugar que você consegue gerar ali muitos investimentos e também muitas conversas políticas. Então eu não consigo imaginar Ruanda não estando, tendo essa questão da política externa tão forte, né, de se inserir nesses locais. Mas é muito interessante, porque às vezes você vê países como a África do Sul, que tem um setor de telefonia tão bem desenvolvido, né, que tem uma estrutura muito melhor e mais robusta há mais tempo do que, por exemplo, Ruanda. Ruanda é um investimento mais recente e a África do Sul não aparecia. Mas o Marrocos não aparecia, que é um país que também tem feito muitos investimentos em planta de 5G, em infraestrutura, tudo isso. O único país que aparecia, que era levado a sério do continente africano, era Ruanda. Então, eu achei muito interessante ver essa posição, porque é como se eles fossem comendo pelas beiradas, aparecendo nos lugares que não é tão óbvio, e de repente você está vendo Ruanda em todos os âmbitos. Não, Ruanda, eu só diria que o Ruanda sempre foi muito inteligente sobre isso. É um país super, nesse sentido, o governo de Kagame é muito organizado. E realmente eles conseguiram ter tanto sucesso porque, em compensação, os governos do Congo são incompetentes pra caramba, entendeu? E um pior que o outro. Então, eu acho que pela primeira vez, talvez, em muitos anos, o governo do Congo conseguiu pelo menos igualar em estratégia de comunicação internacional a, a visão de Ruanda. Pois aí que vem a ministra das Relações Exteriores do Congo, inclusive a irmã dela, que é incrível, que a irmã da ministra das Relações Exteriores do Congo, a irmã dela é conselheira do presidente em temas estratégicos internacionais. Então, são duas irmãs extremamente inteligentes e competentes. E, e elas conseguiram colocar um pouco essa visibilidade, né? A questão que contrariou bastante o Kagame, porque o Kagame não precisava disso. E o Kagame estava com um grande triunfo dele do Mundial do Ciclismo que aconteceu em Kigali, né? Com a presença de Pogacar, que é o Pelé do ciclismo, o Messi do ciclismo. Então, esse era o grande evento que o Kagame queria promover. Ele não queria que o Ruanda fosse visto como um patrocinador do M23 e tal. Isso, Ruanda quer Visite Ruanda, quer um mundial de ciclismo. Isso que o Ruanda quer. O engraçado é que o Congo agora colocou também o Visite Congo, acho que na camisa do Milan. Enfim, a gente vai vendo também essas coisas acontecendo que, enfim, pelo menos agora como está comunicando, né? Enfim, pelo menos está comunicando. Sim. A gente tem mais perguntas e comentários. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. Nosso colega que estava querendo falar, não sei se. Acho que caiu, né? Ele avisou que a internet estava um pouco ruim. Eu queria fazer só um comentário, como o Sérgio falou, rapidamente. Eu acho que todo mundo viu na CAN 2025 agora aquele torcedor famoso que imitava o Lumumba, né? Que ficava em pé durante os 90 minutos de jogo. E, e eu assim, a gente dentro do ponto de vista, a gente comentou assim, cara, foi uma propaganda pró-Congo que ninguém esperava que fosse viralizar tanto, né? Eu vi tantas páginas especializadas em futebol, criadores de conteúdo, na verdade, copiadores de conteúdo também, né? Que é o que eles mais fazem,
falando sobre a figura do Lumumba. Só que eu não sei se o Sergio e o Pedro podem comentar melhor, mas eu senti uma falta do governo congolês usar essa exposição para jogar mais forte ainda essa questão do que acontece no leste do Congo. Eu não sei, parece que eu fiquei meio assim, então, aproveita ali o cara, né? Pô, fala assim, né? Pô, tá acontecendo no leste do Congo, etc. tal. E a gente precisa deixar uma coisa muito clara, que às vezes a gente não tem impressão da distância no Congo. Acho que o Pedro pode falar também. Assim, Kinshasa está aqui e Goma, que é capital do Kivu Norte, se eu não me engano, a distância é de mais de 2.000 quilômetros, quase 2.600 quilômetros, né? Então, assim, para a gente comparar, eu sempre fiz essa questão de comparar, no Brasil, é como se Kinshasa fosse São Paulo e o conflito estivesse estourando no Recife. Então, imagina a distância São Paulo-Recife, essa distância dentro de Kinshasa para o leste do Congo, principalmente Goma, né, que é a cidade mais afetada, a capital da cidade mais afetada nesse conflito. Mas quando eu vi essa questão desse cara, eu falei, pô, acho que faltou um pouco de malícia. E assim, desculpa, a gente tá numa guerra, propaganda também faz parte. A propaganda é a alma do negócio. Propaganda em guerra, então, é muito mais forte ainda, né? Então eu senti um pouco essa, de. Pode falar, Sérgio, eu só isso mesmo. Faltou um pouco de malícia desculpa. do parte do governo. Sim, essa questão da distância é interessante porque é um dos temas que eu estou pensando em trabalhar no próximo texto que eu vou fazer, Uhum. sobre a questão da integração, inclusive, de rodovias no Congo, né? A falta disso, né? Eu sempre falo, eu gosto muito de trabalhar com matemática aqui das fronteiras com o continente africano e da circulação da população. Eu vou entrar nesse debate a partir da questão da circulação das populações. Você vê, por exemplo, que no Brasil você pode fazer Natal, São Paulo, no ônibus, essas coisas e tal, tranquilamente você pode fazer isso. Mas para você fazer Goma, Kinshasa de ônibus é impossível. Ou Goma, enfim, não há comunicação, porque não tem estradas para reunir esses. Então, isso também facilita aquela imagem que se criou durante muito tempo de que o país estava em paz. Essa ideia que eu estava dizendo. É muito mais fácil você conseguir isolar um conflito que está acontecendo numa localidade quando você não tem comunicação num país como esse, entendeu? É, então, esse é o contexto também que a gente vê lá. É muito difícil a própria população como circular dentro do país. Então, esse é um dos outros pontos também. Um dos aspectos que eu vou trabalhar em breve, quando as pessoas falam de imigração africana como um problema na Europa, um problema total. Olha, os africanos nem conseguem ter mobilidade dentro dos próprios países e dentro do continente. Ou seja, o problema da imigração na Europa, na União Africana, é um mito. Se você olhar proporcionalmente, é um grande mito, entendeu? No máximo, talvez seja um problema para eles, que é um problema estético. Mas, se você olhar normalmente, uma grande. As fronteiras africanas são extremamente perigosas, né? Porque você vê, por exemplo, fronteira do Congo e Ruanda, guerra. Fronteira de Sudão com Congo, guerra. Sudão com Sudão, guerra. Fronteira de Mali e tal país, guerra. Não há possibilidade das populações circularem. Então, isso tudo é um problema que gera também essa dificuldade, né? Que essa distância, né, no próprio continente é muito maior pela falta de infraestruturas, ao mesmo tempo por essa questão também de insegurança nas fronteiras, né? Então, são um conjunto de fatores que às vezes a gente tem uns mitos que a gente tem, mas quando você começa a ver isso, o Pedro provavelmente viu isso de perto, você começa a ter a noção, né, da questão de como que é. Só puxando aqui, né, os outros comentários e dúvidas. O Pablo fez não sei se você quer falar, Pablo. Ele perguntou aqui qual é o papel da União Africana nessa situação. Não sei quem de vocês sente a vontade para responder. E aí o Geri Augusto disse que viveu, né, e trabalhou muitos anos na África Austral, sobretudo em Angola e Tanzânia, nos anos de 70. Você quer falar um pouco mais, Geri? Se quiser ligar o microfone, que eu acho que fica até mais fácil para a gente te ouvir.
Geri? Bom, não sei se ele está conseguindo escutar a gente. Vocês querem responder essa pergunta do Pablo, André? Qual é o papel da União Africana nessa situação? Eu ia fazer uma sugestão, Amy. Eu não, essa Desculpe, questão. é Geri, mas eu estou ouvindo pelo telefone, então é difícil. Eu vou só escutando, ok? Obrigada. Obrigada. Pode falar, Pedro. Eu vou deixar para os dois, acho que os dois têm mais elementos para responder. Eu deixo para falar, talvez, na sequência deles, não sei se acho que pode ser legal eles responderem e também trazerem as considerações deles. E aí eu falo trazendo as minhas considerações. Sim, acho ótimo. Bom, assim, o papel da União Africana é uma questão que é a pergunta de milhões que a gente faz, né? A União Africana, a gente precisa lembrar que ela se reestruturou recentemente, quer dizer, no começo dos anos 2000, era a Organização da Unidade Africana, depois mudou para a União Africana, e eu acho que ela ainda carece, ela tem tentado ter um papel maior, assim, para tentar evitar uma intervenção maior de países estrangeiros, países das potências, né? Mas ainda carece de robustez, porque muitos dos seus membros estão em conflitos ou estão em conflitos internos, então a União Africana ela não tem conseguido ainda dirimir essas questões dentro do próprio continente. Por exemplo, não se fala, por exemplo, em expulsão ou suspeição de Ruanda, não se fala em expulsão e suspeição dos países do oeste africanos que estão envoltos em golpes, não se fala de punição, por exemplo, à Tunísia pela sua conduta racista dentro do continente africano em relação aos negros, africanos negros, né? Então, assim, o papel da União Africana basicamente é meramente observatório. A gente não vê uma postura da União Africana mesmo quando era a OUA, mesmo que agora virou União Africana, nós não vemos uma posição de quem propõe resolver a situação. E, infelizmente, é uma situação bastante triste, porque ela fica à mercê, dependente de outros países na região, de países de fora da região. O Pedro falou muito bem, mas, desculpe, mas que o Catar, assim, desculpa, Catar, eu entendo que o Catar tenta se vender com uma posição de neutralidade, de conciliadora, mas por que precisaríamos recorrer ao Catar se temos a União Africana? Você não vê a União Europeia ali à mercê, só esperando, sem propor nada para tentar resolver o conflito na Ucrânia, né? Então, para isso, eu vejo que a posição dela é fraca, ela não tem uma posição proponente. Isso é uma crítica que você tem que fazer. Eu agradeço ao querido telespectador que fez a pergunta, me fugiu o nome, eu peço mil desculpas, mas a União Africana em si é uma posição que a gente não vem só criticando só nesse caso. Em vários casos, a gente precisa falar assim: os blocos africanos, os blocos políticos africanos, né, os blocos econômicos, ainda não alcançaram um desenvolvimento muito forte nesse sentido, por uma série de deficiências. Então, nós temos você entra em países, uma disparidade muito grande de países. Então, você tem países estáveis como a África do Sul, certo? Que é uma democracia que funciona, as eleições funcionam, etc. Tal. Você tem democracias que malemar estão ali, o caso da Nigéria, meu país, né, país dos meus pais, que você, ok, as eleições acontecem, mas é um estado basicamente frágil, que tem disputas internas, que tem conflitos étnicos internos, tem conflito com terrorismo também, né, então é uma coisa que a gente pouco fala, mas questão do terror jihadista dentro do continente africano, você vai de Moçambique, você passa por Sudão, você passa pela Nigéria, você passa por Senegal, você passa também por Burkina Faso, não está resolvida também. Então, assim, ela está ela ainda está lutando para ter o mínimo de padrão. Então, quando os países africanos tiverem um mínimo de padrão, seja principalmente de institucionalidade, das instituições serem fortes, principalmente acabar com aquele discurso de que ditadura resolve tudo, de que ditadura salva tudo, né? Como o Traoré disse na mais recente entrevista que a democracia mata, que é uma completa mentira, né? Dado que, enfim, eu nem quero entrar nesse caso, porque posso acabar entrando em conflito com opiniões de pessoas que ainda acreditam no Traoré, sinceramente eu não acredito, mas a União Africana ainda está naquele estágio de buscar
ao menos coercer, fazer fazer como assim, então um poder coercitivo de obrigar os países a respeitar as suas instituições, né? Então a gente está falando assim, do Congo, o judiciário congolês ainda está lá gateando, não consegue condenar os criminosos, né? Então, já vindo para as considerações finais, eu não sou tão otimista assim quanto em relação ao que acontece no Congo. Eu não vejo esse acordo entre Estados Unidos e Ruanda e Congo como um acordo que vai salvaguardar os interesses territoriais dos dois países, né, que vão respeitar as fronteiras. Vale lembrar também, para fechar, a situação de Uganda, né? A gente fala muito, Museveni acabou de ser reeleito presidente, o Muhoozi Kainerugaba, filho do Museveni, provavelmente próximo líder de Uganda, é muito amigo do Kagame, ele chama o Kagame de irmão. Vai lembrar que antes do Kagame ser presidente, ele foi trabalhar para o governo Museveni, né? Então, assim, se a União Africana não consegue coibir ou punir esses caras ali, fica difícil a gente esperar alguma coisa. Então, a posição da União Africana é mais de observar, tipo assim, olha, não posso fazer muita coisa, deixa com a ONU, deixa com os Estados Unidos, deixa com a China, deixa com o Catar, né? Não sei se há muito interesse nesse sentido. Ela tem ido em boas pautas também, com a questão do tráfico de escravos, né? Tráfico atlântico de escravos, mas no que tange a política contemporânea africana, ela tem pecado bastante ainda. Obrigada, Augusto. Pedro, você quer fazer suas considerações finais? E aí, eu queria só fazer uma pergunta para você, Pedro, mas que eu acho que pode ser útil para você responder agora, né, na sua última fala, mas que acho que pode ser útil também para quem está aqui ainda nos ouvindo, que imagino que tem comunicadores, né, e jornalistas que estão aqui assistindo, mas que podem assistir depois a live, né, que a gente vai subir no YouTube. E aí eu queria que você dissesse assim, né, para quem está querendo entender um pouco mais sobre esses temas, atuar mais, né, como comunicador e jornalista, cobrir conflitos como esse. A gente falou aqui também, né, do que está acontecendo no Sudão agora, por onde começar, né? Eu sei que é uma pergunta difícil de responder, mas se você tem alguma dica nesse sentido também, para quem quer acompanhar um pouco mais. Bom, pessoal, então começo pela pergunta e aí depois eu faço mais considerações aí. Eu acho que um ótimo caminho enfim, óbvio, obviedades, né? Temos a internet, aí tem bastante coisa boa. É óbvio que no começo é meio difícil, né? Porque a gente ainda não consegue fazer um filtro, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também na internet. Acho que tem, mesmo que não tenha muito, mas existem, acho que também artigos interessantes, acadêmicos, em língua portuguesa. Tem um professor, eu esqueci o sobrenome dele, mas é um professor da UFABC, chama Laurindo, professor bem interessante, que tem também textos, pesquisa muito legal sobre a RDC. Acho que são coisas bem interessantes, a gente tem coisas interessantes. Mas o que eu daria de talvez uma sugestão que eu acho que para mim é muito boa é procurar a comunidade desses países, e nesse caso em particular a comunidade congolesa no Brasil, em São Paulo, assim. Uma ótima maneira de trocar uma ideia, de conhecer, de entender. É óbvio, tem uma diversidade de opiniões também. Os congoleses que estão aqui no Brasil também não são homogêneos, pensam de maneiras diferentes, vêm de lugares diferentes do Congo. Mas eu acho que é uma experiência legal, sabe? Conversar com esse grupo, para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo. Eu acho que é legal porque são pessoas que moram no Brasil, que conhecem o Brasil e então tem um bom filtro para explicar para um brasileiro o que está acontecendo lá, sabe? Eu deixaria essa sugestão. E é isso, gente. Eu quero agradecer aí também o Augusto, o Sérgio, todo mundo, você também, Aimee, pela proposta e pela mediação. Acho que para a gente é muito importante poder falar sobre esse trabalho, poder falar sobre isso que a gente quer continuar cobrindo e que a gente consiga também engajar mais pessoas para, de alguma maneira, acompanharem as matérias que a gente ainda vai publicar e tem publicado sobre Congo, porque hoje a gente entende também que quem está vendo, quem está ali na rede social recebe, tem um papel ativo também, não só como um receptor da informação, né? Então pode ajudar no compartilhar, enviar.
repercutir. Isso tudo é muito importante para que a gente cresça com esse trabalho e continue também fazendo essa cobertura. Então é isso. Obrigado aí, galera. Obrigada, Pedro e Sérgio. Então, agradeço mais uma vez o convite e sempre é bom quando eu vejo a oportunidade para falar do Congo. Eu faço realmente questão disso. E nas minhas considerações finais, eu queria só ah, falar de alguns pontos que a gente tem que observar, né, para o futuro desse conflito, considerando os acordos, né, olhando os acordos que foram feitos entre o Congo e o Rwanda, né. De fato, teve um momento que eu chamo de momentum, né, em latim, o momento foi 2025, quando o foco de Donald Trump estava nesse ponto, mas parece que o foco dele é um pouco volátil, ele está em outro foco agora, e a atenção também é desviada do Congo, né? Mas um dos pontos que o governo de Kinshasa queria, o governo de Tshisekedi, o governo de Tshisekedi preferia fazer acordos com os Estados Unidos do que com a China, é porque os Estados Unidos estavam oferecendo para ele suporte militar, formação no exército, fornecimento de material militar, essas coisas, né? Então, ele preferiu isso porque o Tshisekedi, ele tinha, como sempre, bom lembrar que os atores congoleses também têm interesses, ok? Ele realmente tinha também um interesse político, ele viu também perigar também a presidência dele, porque os rebeldes estão avançando. Então, para ele foi muito mais interessante as garantias militares que os Estados Unidos estavam oferecendo para ele, que a China não oferece, porque a China então, oferece dinheiro, infraestrutura, a questão de exploração dos recursos, tal, construir isso, construir aquilo, tal. Mas a China, em geral, não oferece fornecimento militar. E Tshisekedi, naquele momento, precisava de suporte militar e entendeu que o apoio dos americanos, nesse sentido, seria interessante. Então, ele disse para o Trump, olha, eu te dou esses acordos que tem das minas do Congo, em troca você me dá equipamento militar, algumas garantias, formação e tudo. Bom, esse é um ponto a ser observado para o futuro, como que vai se desenvolver. O segundo ponto é justamente a posição do antigo presidente Joseph Kabila, que voltou para o Congo, ok? Ele estava há muito tempo, estava no Quênia, depois foi para a África do Sul, onde estava terminando o doutorado dele, e aí ele voltou para o Congo durante o conflito de M23, mas ele não voltou na capital, ele voltou diretamente para Goma, ok? E semana passada eu li uma entrevista dele pelo New York Times, ele fez uma grande entrevista ao New York Times, e de entrevista e tal, e ele está lá no Congo, em Goma, e a gente tem que observar a posição dele. Qual é a posição dele? A tendência que eu estou vendo é que vão negociar uma transição, uma nova transição. Eu acho que o M23 vai tentar ser reintegrado, porque sem reintegração, ou eles morrem ou eles são presos, ok? Esses grupos, normalmente, a única saída que eles têm com o futuro político é a reintegração. Por isso, nos primeiros acordos teve o processo de DDR, de desmobilização, desarmamento e reintegração. Eu acho que, de novo, eles vão querer uma reintegração e eu acho que o José Kabila, o antigo presidente, ele está agindo como uma espécie de garantia para eles, uma espécie de fiador para eles. Então, qual a posição dele? Isso é uma coisa também que passa a observar. Ele se recusa a comentar os acordos de Trump. Parece que ele está esperando o momento, talvez, que o Trump não esteja em posição de força nesse momento, né, para poder avançar de outra forma. O Kagame parece também estar esperando esse momento. Então, eu acho que é interessante observar esses fatores, né? Porque eu acho que ainda vai se desenvolver, né? Muito, talvez no próximo ano vai se desenvolver mais, porque dependendo das eleições nos Estados Unidos que vão acontecer no parlamento, Trump pode se fragilizar ou ficar mais forte. Então, a partir daí, o Kagame, Museveni e o Joseph Kabila, que está em Goma com o grupo de M23, provavelmente eles vão se movimentar de uma forma e o Tshisekedi também, que vai se movimentar de outra forma. Então, vai ser muito interessante para observar no próximo ano como vai acontecer isso. Mas essa seria a minha consideração final, né? Bom, gente, muito, muito obrigada a todo mundo
que, enfim, esteve aqui com a gente, discutindo, escutando. Sérgio, Augusto, Pedro, muito obrigada por terem topado fazer essa live. Acho que movimentações como essa são muito importantes. Primeiro, para a gente ficar mais junto, né? Enfim, se unir também para discutir esses temas que são tão caros para nós, e também para conseguir aí chamar mais pessoas para o nosso lado. Então, agradeço muito por terem topado esse convite, tirado um tempo para estar aqui nessa quarta-feira. Sei que a rotina de todo mundo é bem corrida, estou muito feliz. E aí, pedir, então, para todo mundo, né, para acompanhar a cobertura da Alma Preta. A gente está tentando fazer com que, né, as nossas reportagens, conteúdos cheguem a cada vez a mais pessoas. Eu vou mandar todos os links amanhã no e-mail para todo mundo que se inscreveu, mas já deixo aqui também para quem quiser acompanhar todas as reportagens que já saíram sobre a República Democrática do Congo. Escutar também, né, acompanhar o Ponta de Lança e a newsletter do Sérgio, enfim, mas mando tudo amanhã, mais fácil esse pedido para vocês também. E dizer que, inclusive, a gente vai publicar, né, Pedro, nos próximos dias um texto, enfim, super importante também, interessante. E aí a gente continua essa conversa, então fiquem à vontade também para contatar a gente, mandar mensagens, dúvidas, a gente segue em contato. Mas acho que é isso. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para todo Obrigado. mundo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Gente, um abraço.